Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso devocional no livro de Provérbios, O Caminho. A gente vai falar hoje sobre pecado. A gente vai falar sobre que o pecado pode parecer doce, mas pode destruir a sua vida. E não estou falando sobre diabetes, embora o diabetes também possa destruir a sua vida se você comer demais açúcar, né? Então, o título de hoje, gente, é com base no capítulo 5 de Provérbios. Você pode pegar a sua Bíblia, aproveita aí, pega o papel, pega o seu caderninho, pega o seu marcador de texto e vamos ler a palavra. Leia todo o capítulo de Provérbios 5 para você entender aquilo que eu estou falando aqui, tá? Não deixe de ler. Não fique só pelo vídeo, vá ler a palavra de Deus, tá bom? Então, é, a verdade, gente, é que nem todo pecado ele vai chegar gritando para você: sou pecado, flerte comigo. Não. O pecado ele vai chegar muitas vezes sussurrando para você. Ele vai chegar de sapatinho leve, ó. Você não vai nem sentir que está chegando pecado na sua vida. E essa aparência de boas coisas, elas podem levar à destruição, porque elas chegam com a aparência de prazer, né? Com a aparência de coisa que vai fazer bem para você. Por isso é importante que a gente entenda que Provérbios 5 revela uma verdade que muita gente ignora. O que começa doce na boca pode ser amargo na alma, pode terminar com a sua vida totalmente amargada e amargurada pelo que você viveu. E a gente vai entender o porquê que a sabedoria bíblica não é repressão, é proteção. Vamos falar sobre isso? Às vezes a gente entende que a Bíblia está nos cobrando ou que a Bíblia está dizendo que a gente deve fazer algo, quando na verdade, principalmente no livro de Provérbios, que é uma literatura sapiencial, de sabedoria, ela está fazendo um alerta para que a gente entenda que não é apenas um conselho moral, é uma revelação divina aplicada à nossa vida cotidiana. Ou seja, o texto é uma instrução, é uma orientação paternal. A nossa vida, nós precisamos entender que essa instrução ela é para nossa vida prática. E vamos lá. A mulher estranha, citada em Provérbios, não é apenas uma pessoa específica. Ela representa a sedução fora da aliança de Deus. Trata-se da infidelidade conjugal, mas também da infidelidade espiritual. Ou seja, pode se tornar, nesse caso, uma pessoa sedutora, seja homem, seja mulher, mas também a sedução por coisas que não agradam a Deus. E aqui nós vemos a sabedoria da pedagogia de Deus. Deus nos ensina sempre antes da queda. Deus sempre nos avisa antes, gente. Não fique nessa de que, e ninguém me falou, ninguém me avisou. Se você ler a Bíblia, você vai ser avisado. Você vai ouvir a voz de Deus, mesmo que depois você faça o contrário. Deus sempre vai avisar. E aí tem lá, no versículo 3 e 4, seus lábios destilam mel, mas o fim é amargo como o absinto. A exposição disso é que o pecado trabalha na esfera do desejo, gente. O pecado, ele não entra com essa máscara, com essa roupa preta, sujo. Não, o pecado ele trabalha na esfera sensorial, a visão. Então, aquilo que a gente vai ver vai ser bonito, vai ser bom. As emoções, trabalha o prazer e promete liberdade para você. Mas, no fim, ele produz escravidão. Então, teologicamente falando, a sedução é uma distorção daquilo que Deus criou como bom. O problema não é o prazer. O problema é o prazer fora da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que o diabo não cria nada. Ele apenas distorce aquilo que é real. E qual é o princípio que nós aprendemos aqui?
que as consequências das nossas ações, elas podem ser muito, mas muito amargas para a nossa vida. Nos versículos de 9 a 11, ele fala sobre perda de honra, perda de vigor, ele fala sobre perda de bens, né? Ele fala que isso vai prejudicar. Quantas pessoas não perdem seus casamentos? Quantas pessoas não perdem a confiança da sua comunidade? Quantas pessoas não perdem empregos porque elas cederam à voz sedutora do pecado, que tem um ar de coisa muito boa, mas que no final vai amargar e afetar a alma. Afeta não somente a reputação, mas afeta a sua vida espiritual, afeta o futuro, talvez, de uma geração de pessoas que seriam impactadas pela sua vida. E por fim, gente, Provérbios 5 ensina que decisões privadas geram consequências públicas. Aquilo que as pessoas fazem no particular tem a tendência de se tornar público. Principalmente quando a gente fala da Igreja de Deus, quando a gente fala da nossa vida enquanto cristãos. O cristão, mesmo vivendo uma vida na esfera particular, ele tem desdobramento na esfera pública. Deus não ameaça, Deus alerta. Juízo não é vingança divina, é consequência moral das nossas escolhas. Então, as pessoas falam, Deus é mau. Não, Deus está permitindo que se exerça a justiça sobre a nossa vida quando nós escolhemos conscientemente fazer aquilo que não é da vontade dele, aquilo que não é bom nem para nós, nem para os outros. E aí, finalizando o capítulo, ele vai dizer, bebe a água da tua própria cisterna. A metáfora da água fala de satisfação, de desejo satisfeito. Deus legitima o nosso prazer dentro da aliança. Qual aliança? A aliança do casamento. O casamento é visto por Deus como proteção, como alegria, como fonte de contemplação, como fonte de satisfação. Ou seja, não somente entre homem e mulher, mas para com Deus, a satisfação do homem está em ter uma aliança com Ele. Fidelidade não é limitação. Fidelidade é liberdade segura, aliança que gera estabilidade. Nós precisamos entender que a disciplina de hoje protege a alegria de amanhã. Isso é fato. A disciplina de hoje protege a alegria de amanhã. E essa doutrina, ela fala também com a onisciência. Os caminhos do homem estão todos descortinados perante os olhos do Senhor. Deus sabe de tudo, Deus vê todas as coisas. Não adianta a gente tentar esconder, gente. Deus está olhando todas as nossas ações. Isso é fundamental para a gente compreender que não é só fazer para os outros não verem, mas é fazer porque é certo se fazer. Não é só não fazer porque os outros não estão vendo, mas é fazer porque a gente entende que tem um Deus que nos ama e quer o nosso bem. Que Deus abençoe muito sua vida, que Deus abençoe muito sua família. Se você gostou desse conteúdo e você acha que é importante, manda para alguém e que Deus continue te abençoando. Até a próxima. Um grande abraço.